igreja. Que Deus abençoe. Você que tem a sua oferta, levanta na sua mão para a gente fazer essa oração rapidamente, para entrar já na mensagem, né? A mensagem da palavra de Deus para nós esta noite. Vamos orar. Você que já está com a sua oferta, já vai preparando aí, viu? Isso vai se transformar numa pedra para atingir a cabeça do bicho. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Pai, Senhor, que Deus abençoe os irmãos que estão aí se firmando, né, na palavra de Deus. Estou gostando de ver, né, os irmãos firmes. Foi luta para chegar, né, Barão? Foi luta para chegar, né? Eu imaginei. É verdade, irmão. Vamos orar. Levanta bem alto a sua oferta, a sua ajuda. Bem alto. Vamos clamar a Deus agora, apresentando a nossa oferta para manter a obra de Deus, né? Que se a gente não cuidar da obra de Deus, aí fecha a igreja, aí depois fica todo mundo chorando. Ah, fechou a igreja. A culpa é de São Paulo. A culpa é de São Paulo. A culpa é tua que não ajudou, que não pelejou. Vamos orar, todos dando glória, 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 glória. Vai orando, igreja. Louvado seja Deus. Santo, santo é o nome do Cordeiro. Poderoso é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Deus poderoso, Deus forte, Deus verdadeiro. A nossa alma está nas tuas mãos, Senhor. O nosso corpo é santuário da tua morada. O nosso espírito, Senhor, ele está de mãos dadas com o teu espírito para fazermos, Senhor, segundo a tua vontade. Toma a direção, como o Senhor já tem tomado, a direção desse trabalho. Abençoa o pastor desse trabalho, Senhor. Que o Senhor venha ajudá-lo, venha protegê-lo, livrá-lo de toda a seca do adversário. Abençoa o pastor Pedro, a sua família. Cobre ele com teu manto, com teu sangue, com a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Coloque dentro da sala, cantando. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim, canta. Toque em mim, mais alegre. Você diz que seja um meio triste. Toca na minha alma, no meu pensamento, no meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Toca na minha alma, no meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim, Senhor Jesus. Toca na minha alma. Amém. Quem ajudou com alegria, diga eu. Vamos pegar a Bíblia. Hoje vai dar para a gente pregar pelo menos uns 15 minutinhos, dá, né? A palavra é importante. A gente gosta muito de louvar, mas se a gente ficar só louvando, a gente se esquece de orar, esquece de meditar na palavra, esquece de ofertar, esquece de tudo. Então tem que ter vigilância, né? O inimigo, ele é traiçoeiro, então ele usa da nossa fraqueza para tentar nos tirar do contato, né? Mas, como diz aquele hino da harpa, né? Devemos guardar o contato, tem que estar sempre vigilante, né? Deus é maravilhoso. Andei subindo aí de capacete, e depois eu descobri que não pode subir de capacete, né? Não pode subir de capacete. Todo dia eu venho de capacete. Hoje o rapaz falou: rapaz, você está doido de botar o capacete? Eu não sei, tem pão que eu saí no mundo, não sei como é que está a lei, né? Aceitei Jesus em 1992. Naquele tempo eu subia morro para pegar droga. Agora a gente fica meio bobo nessa parte, né? A gente não vigia. Mas Deus é maravilhoso e Ele tem nos guardado, né? Vamos lá. Quem achou Lucas? Procura aí, Lucas. Estamos aqui na igreja Pentecostal Deus Amor do Castelinho, do Castelo. O Castelo fica mais bonito, né? Fica mais poderoso. Gostou do banner que eu fiz? Foi legal, né? Meu filho me ajudou a fazer o banner.
Botei até no Twitter, até no Twitter saiu banner lá, Igreja Deus e Amor no Castelo. No castelo tem o quê? Uma igreja, Deus é amor. Vamos lá, Lucas capítulo 16. No castelo tem uma igreja, Deus é amor. Vamos lá, igreja. Lucas capítulo 16. Aleluia. A nossa Bíblia se encontra aberta. Versículo 19. A parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, 19. É isso mesmo, Ricardo? Ei, eu estou falando de cabeça. É isso mesmo? Então tá bom. Quem nos visita pela primeira vez? Fala isso não, Paulo. Quem nos visita pela primeira vez? Tem algum visitante? Não, é o povão daqui mesmo, né? Meu nome é Cooperador Péricles. Estamos aqui, né? Lançando a rede. Quero ver quantas almas a gente vai ganhar aqui nesse castelo, hein? Nós devemos ganhar as almas. O crente já está com a bênção, mas a Bíblia diz que quem ganha almas sábio é. Então queremos usar essa sabedoria que Deus nos dá para convidar as almas que perecem, né? Convida aquela pessoa bem articulada mesmo, para ela ouvir a palavra de Deus e Deus transformar numa tocha de fogo contra o diabo. Deus pode ou não pode? Deus pode transformar até pedra em filhos de Abraão, não é verdade? Lucas capítulo 16, versículo 19. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Esse homem era rico, né? E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Esse daí devia ser linguarudo, hein, Ricardo? Esse daí, quando era vivo, devia ser fofoqueiro. Vamos lá. Porque estou atormentado nesta chama. O final dos fofoqueiros, Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles,
arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Levante a Bíblia. O Senhor da ceifa está chamando. Meu Deus! Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo estão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus! Fala, Deus! Fala, Deus! Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus! Fala, Deus! Sim, alegre atendo ao teu mandar. Podem sentar, igreja, coloque a Bíblia sobre vossos colos, desocupe as vossas mãos e glorifique com alegria. Aleluia, glorifique com alegria o nome da Cristo. Irmãos, essa leitura que nós acabamos de fazer, ela deixa bem claro que Hebreus, lá em Hebreus, né, a Bíblia diz em Hebreus que para o homem foi ordenado morrer uma só vez, e depois vem o que? O juízo. Não é verdade? Se eu não me engano é Hebreus 9, 27 ou 27, 9, uma coisa assim. Então nós vemos, irmãos, o destino daquele que baixa a sepultura sem Deus. O lugar preparado para o diabo é o inferno. O inferno foi preparado para nós. Por isso Deus te chamou hoje, por isso o Espírito Santo te trouxe, porque o lugar que foi preparado para o diabo é o inferno, e lá estarão todos aqueles que ouvirem e seguirem os conselhos de Satanás, que é o nosso inimigo. Mas aqueles que perseverarem até o fim, mesmo que a luta venha, mesmo que a doença possa até nos atingir, porque o crente ele não é um super-homem. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mesmo se a calúnia, a fofoca, o disse-me-disse, mesmo que a necessidade, muitas vezes, né, ela venha se levantar contra o crente, mas ele deve perseverar. Pode bater palma para Jesus. É normal, né, irmãos? Isso daí faz parte da tecnologia. Mas aí glória a Deus. Melhorou, né? Parece que a gente está debaixo d'água. Parece Pedro, né? Quando estava atravessando o mar de Beríades, né? Estava se afogando. Jesus, salve. Então, irmãos, nós entendemos que Jesus, ele contando essa parábola, é uma parábola diferente das demais, porque nessa parábola nós vimos aqui a menção do nome de Abraão, e o próprio nome do mendigo, por nome Lázaro, é mencionado. Então quer dizer, é uma parábola, mas na verdade é uma parábola diferente das demais, porque é algo que realmente aconteceu. Porque Abraão, ele já está lá no seio, né, de Deus, ele já está no lugar que foi preparado para os salvos. E Lázaro, sendo uma pessoa que deu testemunho como homem de Deus, apesar de passar dificuldade, né, a Bíblia diz que ele possuía até chagas, feridas, né, uma coisa terrível. Ele sentia até a vontade de comer do resto da comida. A Bíblia não diz que ele comeu, mas a Bíblia diz que ele sentiu vontade até de comer do resto da comida do rio, né? Então quer dizer, um homem que passou dificuldade
dificuldade durante essa vida, mas ele perseverou na fidelidade, na sinceridade, e ele já está usufruindo das delícias lá no lugar chamado seio de Abraão. Quem está entendendo? Então existem dois lugares, né? Se eu não me engano é Hebreus 9, 27 mesmo. Para o homem foi ordenado morrer uma vez e depois vem juízo. Então é algo, irmãos, instantâneo. Quando a pessoa passa a sepultura, pronto, aí já tem lugar reservado. Se a pessoa ela realmente perseverou até o último momento, se o crente ele perseverou na sinceridade, na fidelidade, no zelo, na doutrina, na palavra, na obediência, até o último momento, ele alcança a salvação e um lugar que foi preparado para os salvos. Mas aquele que desdenhava, que caçoava, que muitas vezes até desprezava, né? Eu imagino que Lázaro, ele deveria pregar para aquele rico, né? Porque a pessoa que tem a salvação, o primeiro sinal da pessoa salva é o desejo que a pessoa tem de convidar outras pessoas para serem salvas juntamente com ele. Está entendendo? Então eu creio que Lázaro, ele deve ter pregado para aquele rico, mas ali o rico, ele deu de ombros, ele não queria ouvir a palavra. Nós estamos aqui nesse lugar, muitas pessoas passam na porta da igreja, sente até o desejo de entrar, mas não tem força. Muitas vezes a pessoa quer ser livre do vício, a pessoa sabe que o problema é com ela, mas a pessoa muitas vezes ela não tem força de vir para a casa de Deus. Aqui nesse lugar, irmãos, nós estamos buscando a presença daquele que tem poder sobre tudo, aquele que tem poder para lançar a alma ou no céu ou no inferno, aquele que tem poder para transformar até mesmo pedra em descendência de Abraão. Bate palma e glorifica a Deus, igreja. Aleluia, aleluia. O nosso Deus, ele tem poder sobre tudo. Nada é impossível para Deus. Você pode estar trazendo uma bagagem de problemas, mas isso não vai ser desculpa naquele grande dia. Eu não sigo a Deus porque eu sou muito novo, eu quero aproveitar. Aproveitar o quê? Aproveitar o quê? A droga, a prostituição, as boates. Irmãos, tudo isso aí é passageiro. Num piscar de olhos, tudo isso some. Num momento, tudo isso desaparece, ou pela velhice que vem e ninguém pode escapar, não é verdade? Ou então por um acidente, algo que pode acontecer. Então nós não sabemos o dia de amanhã. Nós devemos cultivar, devemos zelar, devemos proteger e devemos manter a nossa salvação no dia chamado hoje. Quem está entendendo? Porque a salvação é a garantia da vida eterna naquele lugar que Deus preparou. Nós não sabemos quando haverá, o arrebatamento da igreja, porque Deus ele vai prestar conta de tudo que passou nesse planeta chamado Terra. Tudo isso Deus ele vai pedir prestação de contas, desde quando apareceu o primeiro homem, desde o tempo de Adão, desde o tempo de Caim. Vai prestar conta naquele grande dia, diante do trono branco. Os condenados estarão ali para serem pesados na balança pelas obras que cometeram ou deixaram de cometer. Já o crente, a história é outra. O crente ele já vai direto para o seio de Abraão, ele já está ali já usufruindo da glória. E no dia onde haverá a prestação de contas, ele estará sentado juntamente com Deus. O Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor.
como testemunho de Israel, para darem graças ao Senhor, porque ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Nós estaremos assentados nos tronos do juízo. Nós não seremos julgados pelas nossas obras, porque a obra, ela não traz salvação. É difícil a pessoa incrédula, receber uma palavra dessa. Lá no livro de Isaías, a Bíblia diz que as nossas obras, a nossa justiça, é como trapos de imundícia diante do nariz do Senhor. É como algo imundo a nossa justiça, a nossa concepção de justiça, de certo e errado. Tudo isso daí, irmãos, está muito aquém daquilo que Deus ele exige. Então não é pelas obras que seremos salvos. Se a pessoa quiser ser salva pelas obras, ela vai ter que se colocar diante do trono branco, e aí estarão os condenados, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Quem quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida? Eu quero. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, eles hão de julgar até os anjos. Pois é. Nós teremos esse poder naquele grande dia. Mas até lá, irmãos, Deus ele tem uma obra a realizar na vida de cada um de nós. O Lázaro, a obra dele era pregar para aquele rico, mas aquele rico ele não se deu por avisado. No livro de Ezequiel, a Bíblia diz que se nós não avisarmos o ímpio do seu caminho ímpio, o sangue daquele ímpio, Deus ele vai requerer da nossa mão. Se nós não avisarmos a pessoa que está indo para o caminho da condenação, se nós não avisarmos, Deus ele vai cobrar. E isso pode até influir na salvação, porque a pessoa que não ama as almas, essa pessoa não está salva. A pessoa não tem o Espírito Santo. A pessoa que não ama os perdidos, essa pessoa não tem o Espírito Santo. Vem para a igreja, mas é só para fazer número. A pessoa que tem o Espírito Santo, essa pessoa ama o pecador. Nós não amamos o pecado, é claro, Ninguém vai amar o pecado, porque o pecado é condenação, é a morte. O salário do pecado é a morte, é a condenação, é o Hades, Mas a salvação, irmãos, é para aquele que crê, para aquele que confia em Deus. Coloca o teu problema, a tua luta, a tua dificuldade nas mãos daquele que pode carregar esse problema. O Senhor Jesus ele disse: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer, ele carrega esse fardo para você. Você não precisa mais andar amargurado, com rancor, com ira no coração. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a sua ira. Quer dizer, antes do sol se pôr, você tem que lançar a sua ira bem longe. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Nós não podemos reter a ira, nós não podemos manter o nosso coração amargurado, com raiz de amargura. Isso pode atrapalhar a nossa subida naquele dia do arrebatamento. Nós devemos lançar fora aquele fardo da ira, da desconfiança, da inveja, do ciúme, daquela pessoa que muitas vezes nos maltratou, e nós mantemos aquele desejo que a pessoa seja prejudicada. Eu não falei, tá vendo? Mexeu com o servo de Deus, tá vendo? Não toque nos unidos de Deus. Irmão, tudo isso daí é um ensinamento profano. A Bíblia não diz para a gente amaldiçoar. A palavra de Deus diz para nós abençoarmos. Nós devemos, irmãos, compartilhar aquilo que Deus nos deu com aqueles que nem sabem o que é Deus, o que é Espírito Santo. Estão seguindo o caminho da condenação. Mas mesmo assim, isso não será desculpa, porque a igreja está com as portas abertas.
Ninguém paga nada para entrar, a entrada é livre. E muitas vezes a pessoa despreza, não dá valor. Mas nós que somos salvos, precisamos manter a salvação até aquele grande dia. Tirar toda a ira, todo o rancor, todo aquele sentimento de divisão, né? Não falo com fulano, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Irmão, você tem que arrancar esse fardo. Jesus, ele já nos tocou nesse assunto, dizendo: olha, esse fardo aí, você não precisa carregar mais. A vida é tão curta para nós ficarmos carregando fardos de amargura, de ódio, de inveja, de raiva, de querer acertar as contas. Irmãos, fica tranquilo, porque haverá um tempo para você julgar, mas com certeza ainda não é o tempo. No dia do grande trono branco, no dia do juízo, nós estaremos assentados com o próprio Deus para julgarmos vivos, mortos, grandes, pequenos e até anjos. Nós estaremos julgando. O Lázaro perseverou e ele já está gozando, já está esperando já na bênção, já está lá já usufruindo de todas as benesses daquele lugar maravilhoso que Deus preparou. Quem crê, diga glória a Deus. Pode bater palma para Jesus. Há quem diga que a pessoa, quando ela é salva, ela nunca vai desviar. Há quem diga, estão dizendo isso, mas eu fico com o que Jesus falou lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, né? Jesus, ele disse: olha, guarda bem o que tens, eis que cedo vem. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Existe o perigo de perder a coroa? Existe. Então devemos guardá-la, protegê-la, perseverarmos. Lázaro foi o exemplo da pessoa que passou luta, mas não desanimou. Às vezes a gente encontra alguém que desvia: eu saí da igreja porque a luta, né, irmão? A perseguição, né, irmão? Irmão, isso não é desculpa. Quanto mais luta, mais você tem que se agarrar com Jesus. Porque se com Jesus está difícil, imagine sem Jesus. Aquele Salmo 124 vai se cumprir. Eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Mas se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, o laço do passarinheiro quebrou-se, o laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque a mão na cabeça, Jesus vai revelar você hoje. Todos dando glória, 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 glória. Coloque a mão na cabeça, Jesus vai revelar você hoje. Isso, vai orando. Glória, 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 meu Deus.